Fala galera, beleza? Bom, dando então continuidade ao conteúdo sobre filosofia da Renascença, a gente vai discutir a superação da escolástica. Bom, como a gente viu na aula passada, a filosofia da Renascença ela é fruto do contexto histórico no qual ela está inserida. Ela é fruto de todas aquelas transformações do fim da Idade Média e do nascimento da Idade Moderna. Logo, ela acaba também abraçando muito do seu contexto histórico. E não poderia ser diferente. Então, uma das pedras de toque da filosofia moderna renascentista é superar o conhecimento proposto pela escolástica. Então percebam, como vocês bem lembram, a filosofia medieval ela baseou muito do seu conhecimento, muito do seu referencial na fé. A escolástica, em particular, bebeu da filosofia pagã de Aristóteles, a partir de Santo Tomás de Aquino, mas deu uma roupagem cristã para essa filosofia aristotélica. E a escolástica constituiu um modelo de pensamento ali na segunda metade da Idade Média que prevaleceu durante todos aqueles séculos. Com o Renascimento, e o Renascimento temporalmente falando estava ali próximo da filosofia escolástica, do fim do medievo, do fim da Idade Média, os renascentistas decidiram então relegar à margem todo esse conhecimento produzido pela escolástica. E aí o que eles fazem? Bom, se a escolástica, assim como foi a patrística no primeiro momento da filosofia medieval, bebeu das fontes gregas e latinas e formulou concepções filosóficas, ou seja, tratados filosóficos, em que esses pensadores apareciam com uma roupagem cristã, com uma adequação de suas obras ao cristianismo, ao pensamento cristão. Os filósofos renascentistas, os pensadores renascentistas, decidiram se distanciar dessa forma de pensamento. Deixaram, por exemplo, de ler os manuais escritos pelos comentadores da Idade Média sobre esses pensadores, sobre Platão, sobre Aristóteles, e decidiram ir direto à fonte. Decidiram buscar essa referência na própria fonte. E como, óbvio, Aristóteles era o pensador trabalhado pelo pelo Santo Tomás de Aquino, logo estava ali muito próximo do período do Renascimento, eles decidiram então não voltar diretamente para a obra de Aristóteles, lá na Antiguidade Clássica, já que o São Tomás de Aquino estudou Aristóteles. Eles decidiram voltar para a obra de Platão, já que Platão foi um dos modelos utilizados pela patrística. Estudaram Platão, reviram todo o pensamento de Platão e só depois desse aprofundamento na obra do Platão avançaram para Aristóteles. E essa busca, um passo atrás, que seria a obra de Platão, já que ela é anterior de Aristóteles, permitiu, por exemplo, que esses pensadores modernos contestassem completamente a visão aristotélica da realidade. E aí muitos dos pensamentos aristotélicos que se sustentavam há séculos foram caindo por terra. E se sustentavam há séculos por quê? Porque eram interessantes para a Igreja Católica. Serviam bem ao propósito da Igreja Católica. Mas, ao olhar de forma crítica para esse pensamento aristotélico, para essa física aristotélica,
esses pensadores renascentistas propuseram ideias mais próximas da realidade hoje. Exemplo é que a física aristotélica colocava o mundo como finito, o universo como finito, fechado, geocêntrico, e o pensador deveria contemplar a natureza. Olha que coisa interessante. O mundo, na concepção de Aristóteles, era o centro do universo. O universo aristotélico é o universo geocêntrico, ou seja, o Sol gira em torno da Terra. A Terra é o centro desse universo. E esse universo é finito. Para Aristóteles, o pensador deve contemplar a natureza e, a partir dessa contemplação, formular suas ideias, suas teorias. O grande lance é que esses caras estão querendo modificar essa forma de pensar, de agir, de produzir conhecimento. E aí, Copérnico e Giordano Bruno, eles vão propor em suas teorias, a partir de estudos criteriosos, que o universo é infinito. Não há um fim conhecido, não há um limite conhecido do universo. Ele é heliocêntrico, ou seja, é o Sol o centro do nosso universo e não a Terra. E é a Terra quem gira em torno do Sol e não o Sol em torno da Terra. E aí, a natureza passa a não necessariamente ser mais objeto de contemplação para a construção do conhecimento. A natureza passa a ser matéria-prima na construção desse conhecimento. Por quê? Porque esse pensador, esse cientista do Renascimento, deseja manipular, usar a natureza para produzir conhecimento. E aí, essa crítica à escolástica é também uma crítica aos valores que a Igreja Católica defendia. A cosmovisão da Igreja Católica. Por quê? Olha que coisa interessante, aqui é um parêntese, apenas para você refletir. O criacionismo, que tem sua principal referência na Bíblia, defende que nós, seres humanos, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Imagina, se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e a gente vive num planeta que é o centro do universo, velho, a gente tem muita moral, velho. Pensa aí, o mundo gira em torno do umbigo da gente. Quando Copérnico e Giordano Bruno refutam esse ponto de vista, quando eles negam e provam o que negam, contestando a física aristotélica, eles não estão apenas contestando um pensamento, galera. Eles estão contestando uma forma de enxergar a realidade. O homem está sendo literalmente tirado dessa condição de privilégio de ser filho, feito à imagem e semelhança de Deus. Ele está sendo colocado de lado como mais um ser vivo presente no mundo, sem esse vínculo direto com a divindade, sem esse privilégio de ter sido feito à imagem e semelhança de Deus. Entende o quanto isso balança as estruturas da Igreja Católica? O quanto isso enfraquece o discurso católico? Então, dentro dessa lógica, ainda a Igreja começa a sofrer outros ataques. Um ataque interessante de ser pensado, de ser refletido, é que a Igreja Católica detinha o monopólio do conhecimento. Se você pegar os quase 1000 anos de Idade Média, todo o conhecimento produzido nesse período se deu no interior de mosteiros, de igrejas, de espaços religiosos. A população laica, ou seja, a população fora dos espaços religiosos, era quase em sua totalidade analfabeta. E tudo que se produzia naquele contexto de conhecimento era
em latim. Praticamente não se usava as línguas nacionais para a escrita desse material. E quem lia latim? Os membros da igreja. Então, eles escreviam para eles mesmos lerem. Com isso, os humanistas, fruto desse movimento todo do Renascimento, os humanistas passam então a questionar esse monopólio da igreja. Passam a questionar a presença maciça da igreja no comando das universidades. Imagina, a universidade ela era moldada, ela era pautada a partir dos interesses da igreja. E a igreja tinha como principal interesse a manutenção da ordem feudal. Aí vocês devem estar se perguntando, por que, Theo, da ordem feudal? Porque é lá na Idade Média feudal europeia que ela, Igreja Católica, tem o seu máximo poder. Ela é, naquele contexto, a única instituição centralizadora de poder, já que os feudos em si representam pequenos núcleos de poder. Não há um governo central forte, a não ser a igreja. Daí, por exemplo, o desejo da Igreja Católica de conservar esse modelo. E de que forma ela fazia isso? Propondo o foco em disciplinas que formassem esses indivíduos para a manutenção dessa forma de pensar. Tranquilo até aqui? Então eu vou adiante. Bom, os humanistas então começaram a pressionar por uma nova forma de pensar dentro da universidade, por uma adequação curricular que rompesse com esse modelo proposto pela igreja. E aí eles propõem, entre as diversas disciplinas que serão ensinadas na universidade, que essas disciplinas contemplem os chamados estudos de humanidades. E aí a gente vai ter filosofia, poesia, história, matemática, línguas clássicas como grego e latim, e tudo isso com o objetivo de formar os indivíduos para que eles mesmos pudessem ler as obras originais. Ler Platão, Aristóteles em suas obras originais, sem a interferência e a interpretação de comentadores medievais com seus manuais. Velho, olha a grandeza desse movimento, olha o impacto desse movimento. E aí, óbvio, de posse do conhecimento de línguas como o grego e como o latim, os homens renascentistas fortalecem ainda mais sua autonomia, sua capacidade de por si só irem às fontes e interpretarem eles mesmos o que estavam lendo, sem a necessidade de padre algum da Igreja Católica. Tranquilo até aqui? Se ficou alguma dúvida, anota e a gente tira na próxima semana, que tem live. Se não, eu vou seguindo. Bom, eu chego agora no tópico do Giovanni Pico della Mirandola. O Mirandola, ele é considerado o primeiro humanista moderno. E o que é interessante é que o Mirandola, ele tentou ir além. Ele não quis apenas conciliar fé e religião. Ele não quis apenas realizar uma síntese entre essas duas áreas de conhecimento. Não. Ele queria que essas áreas de conhecimento se relacionassem e se somassem na produção de outros conhecimentos. Não apenas como quem faz as pazes com um amigo que não fala há muito tempo. Não. Que essas duas áreas de conhecimento fossem parte de algo maior. E aí o interessante é que ele morreu jovem, morreu com, se não me engano, 31 anos. Mas nesses 31 anos ele produziu muito, muito mesmo. E aí o livro mais famoso dele
em que aparece o texto, o discurso sobre a dignidade do homem, ele faz uma oração de abertura no discurso que é genial. Ele vai dizer que todos os elementos da criação divina, todos, desde os vermes aos anjos, todos eles têm uma pré-determinação, ou seja, uma função a exercer. O homem não. Não há um lugar demarcado para o homem. O homem foi literalmente, como mais tarde um outro pensador que vocês irão conhecer, chamado Jean-Paul Sartre, vai dizer, o homem foi atirado no mundo, livre, sem responsabilidades, livre para escolher, livre para fazer a si mesmo, para construir a si mesmo, para moldar a si mesmo a partir de suas próprias escolhas. E aí Mirandola vai dizer que é o ponto alto o ponto alto da dignidade humana, a capacidade de inventar a si mesmo, independente de toda a realidade que o cerque. E aí ele vai dizer que o homem é a única criatura capaz de contemplar e administrar a beleza de toda a obra de Deus. Por quê? Porque como ele é capaz de pensar, como ele é capaz de refletir, como ele é consciente de sua finitude, ele pode observar essa obra de Deus presente em tudo o que há, sabendo que mesmo não durando para sempre, ele é, sem sombra de dúvida, uma das partes mais importantes dessa obra. E essa consciência torna o ser humano uma criatura única. Bonito, né? Eu também gosto muito desse pensamento. Tranquilo até aqui? Então vamos para a parte final dessa segunda parte da filosofia da Renascença. Porque a próxima aula que for gravada, ou seja, de hoje a 15, vai ser sobre o enfraquecimento da Igreja Católica. Vamos lá. Transformações culturais. O que foi de verdade que mudou nesse contexto do Renascimento? De certa forma a gente já viu. A gente viu que o declínio da Idade Média, o declínio das estruturas feudais, obrigou diversos indivíduos que antes habitavam o campo em estruturas feudais a migrarem em direção às cidades. Essa migração em direção às cidades provocou o que ficou conhecido como renascimento urbano, uma retomada da vida urbana. Essa retomada da vida urbana precisou de um elemento que permitisse a esses indivíduos sobreviverem dentro do espaço urbano. E isso gera um renascimento comercial. Renascimento comercial que parte da quase extinção da moeda, de um modo geral, para um comércio que vai florescer, que vai garantir a riqueza de uma classe social, que é a burguesia, que mais tarde vai financiar a concentração do poder na mão do Estado, a formação dos Estados nacionais. Bom, essa classe que surge fruto dessas relações comerciais, que é a burguesia, uma classe de comerciantes, ela passa então a usar esse dinheiro que ela tem arrecadado, que ela tem faturado, para investir em segmentos variados. Então a gente vai ter aí essa classe extremamente enriquecida, num cenário em que a fé e a religião passam a segundo plano sobre as verdades do mundo, e a ciência atinge um protagonismo, um espaço com o status de conhecimento verdadeiro. Percebam que o que eu acabei de dizer permanece até hoje.
a ciência ainda goza do lugar de prestígio como produtora de verdades seguras, produtora de conhecimentos verdadeiros. Isso começa nesse contexto. A observação e a experimentação tornam-se a base do método científico, sim, até hoje. Prova mais recente que nós temos o desenvolvimento das vacinas. Vocês bem sabem o quanto houve experimentos, etapa por etapa, até que essa vacina fosse comprovadamente eficiente. O que é isso? Método científico, construindo o que? Verdades. Tranquilo até aqui? Viu como o conhecimento faz revoluções? Bom, é desse contexto também que a gente tem algumas das mentes mais brilhantes da história do conhecimento humano. Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio, Michelangelo. Eu particularmente sou um fã de carteirinha do Miguel Ângelo Buonarroti, conhecido como Michelangelo, escultor, pintor, poeta, genial, genial. Mas por que esses caras revolucionaram a forma de pensar a arte, de fazer a arte? E aqui eu me lembro de uma parte do livro Agonia e Êxtase, um romance que é um romance biográfico do Michelangelo. Tem uma cena muito interessante que Michelangelo deseja imensamente pintar com uma riqueza maior de detalhes. E aí, óbvio, você não poderia ter, por exemplo, uma mulher nua para que você visse a anatomia do corpo feminino para pintar com o máximo de fidelidade possível. Isso era pecado. Mesmo nesse momento de transição, isso era pecado e condenável pela igreja. Só que o Michelangelo ele ia para os campos de alfazema e ficava observando as mulheres enquanto elas trabalhavam. E aí, óbvio, havia alguns momentos em que a luz do sol estava contra o corpo delas e ele do outro lado. Então ele observava através da sombra onde terminava a roupa e começava o corpo. E só por essa observação ele passa a desenhar com muito mais perfeição a anatomia do corpo humano. Há uma passagem do romance que faz menção a quando ele fez amizade com um religioso e o religioso propositalmente esquece a chave do deixa eu lembrar, esqueci a palavra, do necrotério, pronto, lembrei, onde os corpos eram empacotados para serem enterrados no dia seguinte. E aí ele pega essa chave, entra no necrotério e vai literalmente abrir corpos humanos mortos lá. E aí ele abre esses corpos, corta esses corpos, desmembra esses corpos, na tentativa de entender a anatomia desse corpo, para desenhar e para esculpir em mármore com maior fidelidade. Para que uma pesquisa mais profunda que gera uma inovação também revolucionária do que essa? Detalhe, ele deveria ter o que, uns 17, 18 anos quando estava fazendo essas pesquisas. Entende a diferença? E aí, eles não conseguiriam colocar essa arte em prática se não tivessem patrocínio, se não tivessem recursos, porque fazer arte era caro, material era caro, conhecimento era caro. E aí entra o papel importantíssimo dos chamados mecenas. Mecenas eram burgueses enriquecidos que, com dinheiro sobrando para as necessidades e para a sobrevivência no alto padrão, pegavam uma parte desse dinheiro e investia em arte, patrocinando artistas como Leonardo da Vinci, como Michelangelo, como Rafael. Percebe?
Muito bacana isso, né? E por fim, a literatura na Renascença, com a obra clássica A Divina Comédia, do Dante Alighieri, ele é um marco. Por quê? Porque é quando começam a surgir as literaturas nacionais. Até o momento, o século XIII, quando a Divina Comédia é escrita, antes disso, todas as grandes obras eram escritas em latim. Com todo esse movimento que está surgindo aí no século XIII, século XIV, há uma contestação do uso do latim, porque poucas pessoas têm acesso a ele. E o Dante Alighieri escreve já a obra Divina Comédia em um dialeto da Toscana, ou seja, em italiano. E aí esse é um marco interessantíssimo. A Divina Comédia, que nada mais é do que um poema épico que narra a ida do próprio Dante Alighieri como personagem na companhia do poeta Virgílio em busca de salvar Beatriz, seu grande amor. E aí o Dante vai passar pelos 7 círculos do inferno em busca de Beatriz, em busca da redenção. E óbvio, vai encontrar diversos personagens históricos famosos lá no inferno, pagando por seus pecados em vida. Mas, galera, eu fico por aqui. Eu espero ter dado conta do conteúdo de forma simples e objetiva. E eu convido vocês a lerem com calma todo o conteúdo. E se restar alguma dúvida, eu tiro na próxima live na semana que vem. Ok? No mais, forte abraço e tchau, tchau.